Quando eu fui estudar a palavra para poder ministrar hoje, e não tem como a gente dissociar o momento da realidade que nós vivemos, né? A palavra ela tem que vir de encontro ao nosso coração, ela tem que vir de encontro àquilo que nós estamos vivendo, o momento em que a nossa vida ela está passando. E hoje nós vivemos uma época, não só uma época em relação do fruto da história, que nós batemos muito nesse ministério, acerca da realidade histórica em que a Igreja de Cristo ela se encontra. Nós conversamos muito aqui nesse ministério acerca das coisas, como ela tem acontecido, a compreensão da vida em Deus, como que a vida em Deus ela tem sido incompreendida. E quando eu fui preparar o estudo, eu separei algo que me tocou muito no coração. O tema todos receberam, é o caminho do Evangelho, uma busca do conhecimento de Deus. E esse tema ele fala que existe um caminho a ser trilhado, existe um caminho que nós devemos seguir, nós devemos pegar as nossas cargas, nós devemos pegar a nossa vida e colocar diante dele e trilhar. E nós sabemos que em todos os caminhos das nossas vidas, tudo aquilo que nós escolhemos, tudo aquilo que nós decidimos por fazer, nós sabemos que nós temos um preço a pagar, nós temos algo a fazer. E quando nós pensamos no fator histórico em que a Igreja de Cristo ela foi levada a crer, nós pensamos em tantas coisas, nós pensamos em tantas situações, nós imaginamos que formas de nos achegar a Deus, nós imaginamos formas de prestar culto, de prestar adoração, nós criamos tantos mecanismos de tantas coisas. E, na verdade, o que nós temos que pensar é que existe sim um caminho a trilhar, existe sim uma busca acerca daquilo que nós vamos fazer e de como nós vamos fazer. E nesses tempos, então, de coronavírus, esse tempo em que nós estamos vivendo essa realidade de reclusão, essa realidade de desespero, nós vimos uma live essa semana, feita pelos nossos pastores, falando acerca dos cavalos do Apocalipse, falando daquilo que é o princípio, na verdade, dessa construção do tempo, essa construção da obra, assim como a obra de Deus, ela tem vindo, assim, tem sido construída no curso do tempo, assim também a obra do maligno, ela tem uma consecução no tempo. E por isso, quando nós falamos acerca desse caminho, nós precisamos compreender que, diferente de todo o desespero que tem sido pregado, de tudo aquilo que é motivo para poder você entrar no desespero, você entrar no estado de neurose, nós temos algo que verdadeiramente nos importa, nós temos algo que verdadeiramente é fundamental na nossa vida. E por isso hoje nós vamos falar acerca desse caminho. Hoje nós vamos tratar acerca disso, que é a verdadeira busca do conhecimento de Deus, que é aquilo que nos importa. Então, eu gostaria que vocês abrissem as Escrituras em Colossenses 1, o texto que foi de leitura, Colossenses 1, de 9 a 12. Paulo ora pelos colossenses. Por esta razão, também nós, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que transbordeis de pleno conhecimento da sua vontade, em toda a sabedoria e entendimento espiritual, a fim de viverdes de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus, sendo fortalecidos com todo o poder, segundo a força da sua glória, em toda a perseverança
e longanimidade com alegria, dando graças ao Pai que vos fez idôneos à parte que vos cabe da herança dos santos na luz. O mundo tem buscado mecanismos para poder se reestruturar diante daquilo que tem ocorrido. E nós que somos cristãos, nós não podemos pensar de modo diferente. Porque, olha só, se nós formos inseridos dentro de uma realidade em que nós somos levados a pensar Deus de uma forma, e toda a nossa série de decisões, porque, na verdade, a nossa vida, ela é uma série de decisões que nós tomamos todo santo dia, a toda hora, na verdade. Ela é mais do que diária, ela na verdade, algo que se repete a todo momento nas nossas vidas. E quando nós falamos acerca da realidade em Deus, nós temos que pensar o porquê que nós compreendemos Deus de determinada maneira e porquê que nós, querendo servir a Deus, querendo buscar a Deus, nós encontramos tanta dificuldade para poder alcançar aquele que na verdade sempre esteve com as mãos estendidas para nos abençoar. E quando se pensa em bênção, o que nós pensamos dentro dessa visão de uma igreja capitalista? Nós pensamos de que as bênçãos, elas são materiais e Deus vai nos colocar, como dizem, né, por cabeça e não por cauda. Nós ocuparemos lugares nesse reino terreno em que nós seremos destaque. Esse é o pensamento voltado não para o Deus que ele não está no tempo, ele é um pensamento voltado para o Deus que é temporal, porque esse Deus que pensa acerca das coisas materiais, das coisas financeiras, é tão somente o Deus Mamon, que não é o nosso Deus, aquele que, antes de todas as coisas, ele disse assim para os seus discípulos, falou, olha, o Filho do Homem não tem onde deitar a cabeça. E ele falava acerca de algo que era muito maior, ele se manifestava sobre coisas que são muito superiores àquilo que é passageiro, àquilo que tem o seu tempo. Ele já nasce com o seu tempo contado. E quando nós pensamos na nossa realidade, nós olhamos para aquilo que nós temos vivido e nós temos que nos perguntar, qual é ou quais são as coisas que eu tenho dado importância realmente? Quais são as coisas que na minha vida têm ganhado um sentimento de relevo com relação às demais coisas? Quais são as coisas que têm tido verdadeiramente a dedicação minha de tempo, a dedicação minha de atenção, a dedicação minha de coração? Porque, na verdade, tudo aquilo que a gente dedica, tudo aquilo que a gente vai prestar o nosso tempo, passa primeiro antes pelo quê? Por entrar na nossa consciência, ganhar espaço, descer ao coração, e descendo ao coração, entrando no coração, ele vai formando uma raiz que vai apegando, ele vai adentrando, ele vai firmando, e aquilo dali se torna para a gente mais importante do que coisas que deveriam ser verdadeiramente importantes. E quando nós lemos esse texto, eu escolhi esse texto de Colossenses 1, não foi sem razão. Ele, na verdade, ele vem numa sequência de outros textos, e ele, na verdade, ele faz parte dentro de outros textos, de outras epístolas, em que Paulo, ele fala assim, eu oro para que vocês... Toda oração de Paulo, porque quando a gente pensa acerca da nossa realidade, eu vou voltar com essa frase, quando a gente pensa acerca da nossa realidade, guardem essa frase, porque pensar acerca da nossa realidade é pensar acerca daquilo que nos tem importância. E quando Paulo ele pensa acerca da realidade de toda a cristandade, ele fala que ele ora para que as orações de Paulo, eles são uma coisa, algo de objetivo que a gente pode retirar das Escrituras, a gente pode extrair das Escrituras, para poder dizer o que é uma vida cristã de acordo com os preceitos paulinos. Paulo, ele falava, a cada carta, ele falava, olha, eu oro para Deus fazer
tal coisa sobre a sua vida. E eu estava vendo isso daí, eu não vi em nenhum momento Paulo falando assim, eu oro para que Deus os coloque em relevo na sociedade. Eu oro para... Não, nada disso. Na verdade, as orações de Paulo, isso daí nós vamos testificar em Efésios, nós vamos testificar em Filipenses, em Colossenses. A oração de Paulo era, eu oro por vocês. Ele fala assim, eu não me canso, não cessamos de orar por vós e de pedir que transbordeis de pleno conhecimento da sua vontade. Esse é o primeiro aspecto que eu quero tratar com vocês. O pleno conhecimento da vontade de Deus. Existe um caminho, existe uma decisão que nós devemos tomar por trilhar este caminho. O caminho, ele nos foi posto. Aí nós nos deparamos com esse caminho e nós temos que tomar uma decisão. Vamos seguir ou não vamos seguir? Porque quando eu fiz a introdução, eu falei o quê? Que nós temos que tomar uma decisão acerca de seguir ou não o caminho. Mas só seguir o caminho resolve? Porque num tempo de engano, num tempo de mentiras, nós temos que pensar, que caminho que nós vamos seguir? Esse é o caminho do Evangelho de Cristo? Ou esse é o caminho do evangelho com letra minúscula, criado por homens, cheio de doutrinas humanas, cheia de coisas, cheia de não faça, não troques, não proves, cheio de critérios, uma cartilha, na verdade. Então, nós temos que pensar, que caminho é esse? Paulo, ele fala, transbordeis no pleno conhecimento da sua vontade. O pleno conhecimento da vontade de Deus, ele passa por compreender quem é Deus. Quem é Deus? E compreender quem é Deus, nós temos que olhar para aquele que, desde a criação de todas as coisas, desde o momento em que todas as coisas foram criadas, nós temos que olhar, entender que existiu desde a época da era da criação, existiu uma vontade vinda do coração do Pai, e por que dessa vontade vinda do coração do Pai? E nisso a gente se pega tendo que voltar lá atrás para poder compreender o agora. Porque você pensa, se você tem um porquê de Deus, se você perde esse porquê, você está fadado a seguir um caminho que não é aquele que te foi trilhado. Márcio, está confuso isso daqui? Não, não está não, eu vou chegar onde eu quero. E assim a gente se depara sobre essa realidade do conhecimento teológico, que enche-nos de orgulho, porque nós temos um conhecimento aprofundado acerca da realidade das Escrituras, e nós nos pautamos em doutrinas maravilhosas, e assim nós criamos uma denominação, e essa denominação nós avocamos para nós o ser a única igreja que é santa. Claro que eu não estou falando do DEVAP, eu estou falando de tantas religiões, eu estou falando de tantas igrejas, quantas são as pessoas que as dirigem? Eu estou falando acerca de ser igreja viva, ser Cristo, receber Cristo, o Cristo de Deus no seu coração. Vou corrigir, receber o Cristo de Deus na sua consciência, porque Ele já habita o meu e o seu ser. Ele já é uma realidade presente em nossos corações, e aí a gente tem que colocar uma coisa contra a outra, o mero conhecimento teológico se confrontando com o conhecimento da realidade de Deus. João 3, naquele momento em que Nicodemos, ele vira para Cristo e fala assim, Senhor, eu sei que Tu és vindo de Deus, porque ninguém pode fazer tantas coisas se ele não provier do Pai. Pensa comigo. O que Nicodemos falou era mentira? Nicodemos falou uma grande verdade. Ele reconhecia que o Cristo de Deus provinha de Deus. Ele viu os sinais, ele reconheceu. Talvez eu e você também reconheçamos que o Cristo é o Filho de Deus, que Jesus Cristo vindo
é o Filho de Deus. E que ele veio para redimir, ele veio para salvar, ele veio para poder realizar toda a vontade de Deus. Mas a resposta que Jesus dá para ele, e é nesse ponto que nós vamos falar agora sobre entrar sobre o caminho do Evangelho, Jesus vira para ele e fala assim: olha, Nicodemos, vamos ler João 3, 2 em diante. Este de noite foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não estiver com ele. E eu tenho plena convicção que tanto os irmãos quanto os estão assistindo declaram isso. Eu creio em Jesus Cristo como Salvador. Eu creio que o Cristo de Deus ele foi enviado para me salvar. Talvez você tenha levantado um dia a sua mão na sua igreja, ou no local onde você congrega, e feita essa profissão de fé, falado: eu creio em Jesus Cristo, meu Salvador. Eu acredito sim que Ele veio me redimir. Eu creio na morte de cruz, eu creio que essa morte ela é substitutiva, e você pode ter feito isso tudo, como tantos de nós fizemos. Eu fiz em 98, e o meu foi numa quinta-feira. Eu lembro porque tinha uma musiquinha na igreja que falava assim: quem aceitou Jesus, quem foi tocado na segunda, aí cantava, aí todo mundo de segunda-feira se levantava. Quem foi tocado numa terça, aí todo mundo se levantava. Quando chegava no domingo era aquela festa na igreja, porque todo mundo já estava de pé. Eles exaltavam o dia como sendo um marco histórico, um momento em que foi fincada uma bandeira e falado: a partir daqui, algo mudou na minha vida, algo mudou no meu coração, e algo mudou no teu coração. Aí a gente começa a nossa busca. Eu não estou dizendo que não há sinceridade, claro que há sinceridade. E essa sinceridade, ela é necessária. Mas eu quero tratar sobre os caminhos. É esse caminho, não, os caminhos não, o caminho. E ali a gente começou a turma de batismo, e a gente se batizou, e eu lembro da Loura falando assim, ela falava: Marcinho, na igreja a gente vai ver tudo diferente, as pessoas são diferentes. E quando nós chegamos lá, nós vimos tanta podridão, nós vimos tanta coisa errada, nós vimos tantas pessoas que cometiam atos que a gente não cometia muitas vezes, porque a gente achava tão absurdo. E nós tivemos um choque de realidade, que aquele local em que se reúnem para poder conhecer a Deus é um lugar para pessoas doentes, um lugar que as pessoas que se reconhecem doentes e carecem ser gerados e transformados por Deus, tão sinceras quanto nós éramos, e que queriam sim ser geradas, queriam sim ser transformadas por esse Deus que outrora nos foi pregado. Mas eu quero que vocês se lembrem, nós estamos falando do caminho. E nós descemos as águas. Quando eu desci as águas, eu que era um tosco, eu que era um cara sempre muito, sabe Pedro? Aquele arredio, aquele com as palavras, sabe aquele que pega a espada e arranca a orelha. E eu falava assim: eu vou ser transformado. Aí quando eu subi, eu fui mergulhado. Quando eu subi, para mim, a minha vontade era que o pastor tivesse me afogado de novo, porque eu estava em êxtase naquele momento, mas logo após as coisas vêm acontecendo no nosso dia a dia, e a gente vê que aquele Márcio, ou eu chamo de Adão, aquele Adão ainda estava ali. Poxa, mas não era para morrer ali no momento em que eu fui afogado? Não representa isso? Na escola de batismo não me disseram que no momento em que eu afundar, na hora que eu levantar, eu sou um novo homem? E eu me perguntava na minha experiência: cadê o novo homem? Porque esse novo homem, ele não existe ainda. Ele não está nem latente aqui. Eu estou vendo aqui o mesmo Márcio que desceu aquelas águas, com uma vontade inumana de conhecer a Cristo, uma vontade absurda de mergulhar nessas águas profundas que é o conhecimento acerca de Deus. Mas em mim eu não tinha força. Aí me entregaram uma gama de doutrinas, me entregaram: você tem que parar com isso,
Você tem que parar com aquilo. Aqueles amigos que outrora você tinha, você não pode mais andar com eles, porque eles são do mundo. Eles são do mundo. Como se alguém tivesse nascido fora do mundo. E as músicas que você ouve, não ouçam mais, porque agora eu quero que vocês trabalhem com os jovens da igreja. Então vocês precisam mudar rápido. Eu lembro bem disso. Vocês precisam mudar rápido, porque o povo de Deus tem sede e vocês são instrumentos para isso. Vamos mudar. e começamos. Mas no curso do tempo, tantas brigas se faziam presentes no meu casamento. Não estou pregando o Márcio, não. Eu estou falando da realidade. Eu estou falando da realidade, porque não importa, na verdade, aquilo que individualmente nós vivemos, se ela não tiver uma finalidade de falar de algo maior. Mas as brigas continuavam, a grosseria continuava, a aliança continuava a voar. Era algo assim que eu não conseguia compreender, eu queria. Até o momento que eu me deparo, um dia, que o Senhor fala: é necessário nascer de novo. Mas eu já desci as águas. Não, você não está entendendo, Nicodemos. Você não está compreendendo. Isso daí é a sua mera compreensão intelectual de que você me reconhece como vindo de Deus. O que você compreende intelectualmente não serve para mim. O que você compreende com mero intelecto não tem função de gerar vida. É necessário nascer de novo. Senhor, mas como? Como que eu vou voltar para o ventre da minha mãe sendo eu grande? Aí Jesus vira para ele e fala assim: olha, Nicodemos, você não entende das coisas espirituais. Você não entende de nada. Como eu posso dizer para você coisas profundas e espirituais se você nem aceita aquilo que está sendo dito para você? Ou seja, Márcio, Nicodemos, Nilva, Alexandre, cada um de nós, cada um irmão que acompanha, o mero conhecimento intelectual, ele não gera vida. O mero conhecimento intelectual, ele mais nos afasta de Deus do que ele nos aproxima. E quando nós falamos dessa busca do conhecimento de Deus, nós temos que entender qual é o projeto do Pai para poder dar murros no ar. Lembra quando a gente é criança, que a gente bota a venda nos nossos olhos e roda, e roda, e roda, e roda. Agora você vai estourar o balão com um pedaço de madeira. Aí fica todo mundo rindo do trouxa, que está dando murros ao vento. Todo mundo cego, ele está cego. E eu imagino que tantas coisas são feitas para Deus, em nome de Deus, e que Deus está ali à distância, falando: gente, eu não estou nem nisso, por que usam o meu nome? Eu não sei, nem reconheço essas coisas. Imaginem que, quando Paulo, ele lá em Atos 17, ele fala assim, que fomos todos nós gerados de um só, e que isso daqui, ele fala, e tem um momento que ele fala assim, que estão buscando a Deus, que nós somos assim, para buscar a Deus, e tateando como se pudesse encontrar à distância. Aí ele fala assim: se bem que não está longe de vós. E em Colossenses ele diz, ele complementa isso daí do modo perfeito: fomos feitos nele. Nós fomos criados nele, porque nele nós andamos, porque nele nós nos movemos, porque nele nós existimos, porque é nele que nós respiramos, porque dele nós somos dependentes total e integralmente, porque se tirarmos esse ele, nós sequer existimos. E nisso, como eu falei para vocês, nós íamos voltar lá atrás, quando Deus criou todas as coisas. Imaginem, tentem colocar na mente de vocês, tentem enxergar, quando Deus ele começou a sua obra de criação,
O tempo não existia. O tempo ele é um interstício entre a eternidade passada e a eternidade futura. A eternidade ela é incontável. Eu lembro quando eu comecei a tratar acerca dessa questão do tempo, eu fazia um retrospecto, uma linha temporal, que eu falava assim, imagina agora você, 1000 anos atrás, não, 10 anos atrás, 20, 50, 100, 200, só para a gente poder compreender o que é o tempo. 1000 anos, 3000 anos, e vai voltando. 3.535 anos, 1 milhão de anos, 10 milhões de anos. Eu falava como a eternidade como algo contável, mas a eternidade ela não é contável, porque o tempo ela está para o homem, e o tempo é esse interstício, esse momento em que Deus começa a sua obra de criação, em que a eternidade, na eternidade Deus coloca um ponto. Agora começamos algo que vai passar. E se vai passar, está dentro do projeto para as nossas vidas. E quando Deus ele cria, começa a criação, ele começa a criar, faz ali o seu trono, o Éden celestial, onde está a sua habitação, e ali ele começa um grande projeto que ele cria, o primeiro dos anjos, aquele ser de glória, aquele ser poderoso. E ele fala, olha, você vai ser o portador da luz, ou seja, o Lúcifer. Lúcifer quer dizer portador da luz, aquele que porta a luz. E você vai dominar sobre tudo aquilo que eu vier a criar. Você vai ser um canal que vai passar por onde vai passar a minha vontade, e você vai levar esse alimento para toda a criação. E ali ele se encanta com tudo aquilo que Deus fala, e eu li um texto falando algo tão maravilhoso, que ele fala assim, que naquele momento, Lúcifer se ajoelhou e entoou o primeiro momento de adoração ao Pai, reconhecendo a sua glória. E eu imagino que naquele momento, ele compreendeu a grandiosidade de Deus, porque ele viu toda a criação, todas as coisas sendo feitas, todos os anjos, todos os demais seres racionais, o universo, o multiverso, seja como queira chamar. E ali ele viu o poder e a glória, e falou, eu te servirei eternamente. Mas com o curso do tempo, ele foi tomando consciência acerca da sua existência, ele foi vendo a sua importância, e ao ver a sua importância dentro do céu, no reino celestial, para que não pensem que há um céu nas nuvens, que no reino celestial, e ele deixa entrar no coração uma pontinha. Por que toda a glória vai só para ele? Estranho. E essa pontinha, como tudo na nossa vida, toda semente que se não for arrancada, antes, se ela for alimentada, essa semente vai ganhando corpo, ela vai se multiplicando, e nota que ela vai num processo de divisão, de meiose, ela cresce e se divide, cresce e se divide, cresce e se divide. E assim são os monstros que nós alimentamos no nosso coração, são os monstros que a gente alimenta na nossa existência. É tudo aquilo que se afasta da luz, e nós vamos dando força, nós vamos nos alimentando, e a gente vai se distanciando mais e mais. E assim foi um processo longo, um processo contínuo no coração, de afastamento, de dúvida, de conflitos, até o momento em que ele começa a multiplicar. Fala assim, olha, Deus, não, tudo bem, ele é bom, ele é poderoso, claro que ele é poderoso. Porque todo mundo que vai derrubar antes acaricia, né? Não é assim? Não, Deus é maravilhoso. Olha as coisas criadas, como elas são lindas. Nós, como quem diz assim, nós nem precisamos de sol, porque ele é o brilho. Claro que eles não... Então, esse processo contínuo de queda, esse processo contínuo de afastamento.
E ele foi multiplicando. A Escritura diz que na multiplicação do comércio, Lúcifer arrebanhou 1/3 dos anjos. E isso foi um processo. Isso não foi numa data estanque, como quem bota uma bandeira, assim como não foi o dia que eu desci as águas, uma data estanque, mas isso foi um processo. A queda sendo um processo, ela pressupõe que a redenção também ela é um processo, porque uma coisa está intimamente ligada à outra. E naquele momento em que ele se opõe a Deus, ele chega ao ápice da queda, da sua manifestação de oposição a Deus, ele arrebanhando 1/3 dos anjos, ele reivindica para ele o trono. Ele fala: porém o meu trono na mesma altura. Ou seja, como quem diz, se eu sou um igual a ti, eu não preciso de você, eu posso viver sem você. E Deus, isso, nós estamos falando da queda de Lúcifer. E Deus, assim como foi nos mostrado por Cristo, não se justifica. Deus, ele não contende. Deus, ele não paga mal com o mal. Deus, ele não paga o ódio pelo ódio, não. Antes, com amor, ele continua a sua obra de criação. E aquela argumentação de que Deus ele seria um déspota, que ele seria um ser voltado a toda adoração a si, ególatra. Ele começa a criação na terra. E ele fala: eu vou mostrar que eu não estou apegado a esse poder, eu vou mostrar que eu não estou apegado a esse trono. E ali ele dá início à obra dele com os homens. E a Escritura nos diz que o homem foi criado para dominar. Aí, imaginem, Lúcifer avocando para si aquele trono, e Deus cria o homem do pó da terra e fala: domina sobre todas as coisas. E Lúcifer falou: não, mas o trono é meu. Como que isso pode acontecer? O trono é meu. Eu que me levantei contra, eu quero instaurar o meu trono. Aí Deus cria o homem para dominar. E a Escritura diz que o homem que dominou, Salmo 2, que não é Adão, que não sou eu, que não é você, é aquele que foi escolhido antes que todas as coisas existissem. Que Deus fala: eu recitei o meu decreto, tu és meu filho, eu hoje te gerei. E esse Cristo de Deus, esse homem por excelência, prefigurado em Adão, é aquele que foi feito, aquele que veio para dominar sobre todas as coisas. E ele, tomando um caminho oposto ao da queda, abre mão de toda sua deidade, posso usar? Abre mão de toda deidade, abre mão de toda sua glória, abre mão do seu ser, entra no curso do tempo como homem, vindo de mulher, nascido da sua própria criação. Imagina, o Criador sendo gerado pela criatura. Imagina o quanto isso já não é um esvaziamento de si. Imagina quanto isso já não é um sentimento de abnegação, um sentimento de quem não está preocupado em manter a glória, em manter o poder, em manter o trono a todo custo, como era falado por Satanás. E ele passa por todas as coisas que nós passamos, pelas mesmas angústias, pelas mesmas dores. Imagina Jesus caindo, machucando o joelho, passando por isso tudo, ele sendo Deus, porque nele habitava toda a plenitude, assim que a Escritura nos diz. Se habita toda a plenitude, ele sendo Deus, mas nascido de homem. E Salmo 2 fala que tu és meu filho, eu hoje te gerei. No momento em que Jesus
ele passa por toda aquela falsa acusação, por todo aquele falso processo, na verdade, porque não houve um processo. Ele morre na cruz do Calvário, ele chega ao ponto máximo, ao ponto culminante de abnegação do ser, que é a própria vida. E nesse momento, quando ele ressuscita, é algo que a Escritura fala: tu és meu filho, eu hoje te gerei. Por causa da morte, ele alcançou para nós a vida. Por causa da humilhação, o nome dele está acima de todo nome. E por isso todas as coisas se dobram. Como era já prefigurado em Adão, em Gênesis 3, domina sobre todas as coisas. E esse Cristo de Deus, ele faz esse caminho dizendo agora para nós: porque eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. E quando nós olharmos para a Escritura e nós olharmos para a realidade da religião, a realidade que nós somos inseridos, nós temos que olhar e falar assim: o que é ser esse caminho? Esse caminho é deixar de ir para determinado lugar, esse caminho é deixar de fazer determinadas coisas, esse caminho é dar o dízimo, esse caminho é o quê? E Cristo fala, Paulo ele diz: tende em vós o mesmo Espírito que há em Cristo Jesus. Ter o mesmo Espírito que há em Cristo Jesus é ter esse espírito de abnegação, é de coisas superiores às coisas materiais, como eu falei quando eu comecei a tratar acerca desse ponto. Porque quando Cristo fala, eu sou o caminho, ele diz que você tem que andar por uma vereda, e essa vereda ela deve fazer diferença no meu e no teu coração. Por quê? Porque nós não estamos com os olhos voltados para aquilo que passa, por aquilo que é vão, por aquilo que é vaidade. E não entendam vaidade como sendo o batom, como sendo o brinco, como sendo roupa. Não, vaidade é aquilo que é vão, aquilo que passa, aquilo que debaixo do sol, ele tem o seu tempo contável. Ou seja, ele vai se acabar. Isso é vaidade. Ou seja, todas as coisas que nos rodeiam são vaidade, vaidade por vaidade, tudo é vaidade. E por que fala que tudo é vaidade? Porque é vão. E nós devemos ter os nossos olhos, porque Cristo morreu na cruz, mas antes de Cristo morrer na cruz, Deus teve uma vontade na eternidade. E essa vontade na eternidade, ela não pode ser uma mera vontade de você ter um carro, de você ter uma casa, de você ter dinheiro, de você ser chefe de repartição, você ser líder de alguma coisa. Não, eu sou líder sobre 12, eu sou líder da igreja, a minha igreja ela tem tantas. Não, para com isso. Para de bobagem. Isso tudo é bobagem que o engano colocou como sendo a nossa meta. Porque agora que nós sabemos que existe um projeto, e esse projeto de Deus é que Cristo domine, mas o Cristo que há de dominar não é o Jesus histórico nascido e morrido 2000 anos atrás. O Cristo de Deus que Efésios diz que ele morreu antes que todas as coisas fossem criadas. Ele já havia morrido naquela cruz, não na cruz em Roma, não. Ele já havia morrido. Isso daí é a manifestação histórica meramente, é o que é compreendido pelos homens. Mas a manifestação no Espírito, oh Deus, como somos cegos, como há cegueira em nós, porque essa manifestação em nós, operante, reinante, vigente nos nossos seres, hoje ela deve ser uma realidade. E a gente está esperando uma geração da vida de Deus de modo escatológico. Não, porque quando Jesus vier nas nuvens, que todo olho vai ver, para de bobagem. Para. Está na hora da gente ir para coisas que são mais profundas. Jesus ele falou assim: eu queria tanto vos ensinar coisas mais profundas, mas vocês ainda estão presos nos rudimentos. Vamos largar os rudimentos. Rudimento é tudo aquilo que foi posto como princípios básicos para a revelação divina. E Cristo, ele é o topo dessa revelação. E quando nós olhamos para Cristo, sendo o nosso caminho, nós devemos entender que nós, uma vez gerados, uma vez transformados, uma vez que o nosso coração, ele abre mão do seu próprio ser e fala: Deus, eu preciso que o Senhor habite, eu preciso que o Senhor seja, eu preciso que não haja eu, mas que haja o Senhor em mim.
nesse momento de abnegação, esse momento em que nós tomamos a nossa cruz, abnegamos o nosso ser, abrimos mão da nossa existência e falamos: Deus, seja tudo em mim. Isso daí não se trata sobre fazer ou não fazer, isso se trata sobre ser. Porque se você está preocupado com coisas, você não vai viver no teu coração a realidade do ser. A questão da vida de Deus, ela é uma questão ontológica, ela é existencial. E pensa que, quando Deus estava lá em Gênesis 3, falando que ele, toda tarde, ele buscava ali, ele ia visitar Adão para poder ter com ele, ele falava sobre algo que é relacional. Porque a realidade em Deus, ela é relacional. Como eu disse para Nicodemos, não basta entender, tem que nascer de novo. E nascer de novo, meus irmãos, é entender que esse Cristo, que foi feito para poder reinar, esse Jesus Cristo, ele é o cabeça. Mas esse cabeça, ele tem um corpo. E esse corpo, ele é constituído por tantos irmãos na história, que na história creram. Tantos irmãos que guardaram a fé. Tantos irmãos, independente do local, da era em que nasceram, eles guardaram a fé. Esse é o Cristo coletivo de Deus, aquele que há de dominar, aquele que há de reinar sobre as nações. E esse Cristo, meus irmãos, é o que Deus diz que houve um chamamento especial, um amor eletivo, que a gente vê em Efésios 1, as 3 bênçãos: a bênção do Pai, a bênção do Filho e a bênção do Espírito. A bênção do Pai que fala sobre essa eleição. Nós fomos eleitos nós somos chamados para essa redenção. E quando a gente compreende que aquele que há de reinar sobre todo o universo, aquele que há de reinar sobre todas as coisas, possui um corpo, e esse corpo é formado por cada um de nós que cremos, mas não só que cremos no sentido em que a religião diz que é o crer, mas é aquele que se encontra da mesma forma em que no livro de Gênesis, quando Deus fez Eva, em que Adão olhou e falou assim: olha, essa daí sim é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Ou seja, ela é idêntica a mim. Ela foi gerada de mim. Quando Cristo, ele diz que nós devemos morrer a sua morte para viver a sua vida, ele quer dizer que aí sim, esse daí é osso dos meus ossos e é carne da minha carne. E esse Cristo, que há de reinar sobre todas as coisas, que a Escritura diz que já foi entregue todo o poder, mas a Escritura diz que ainda não vemos o que havemos de ser. Mas eu e você, quando nós concebermos isso no nosso coração e compreendermos que Deus, Ele é, mas nós temos que trilhar esse caminho também do ser gerado, ser transformado, nós seremos Cristo nessa terra. Nossa, que blasfêmia! Não, cristão, o significado de cristão é pequenos cristos. Quando eu ando, quando você anda, quando nós vamos em qualquer lugar, se nós não tivermos essa vida de separação em Deus, o mundo não vai conhecer o Pai. Porque quem revelou o Pai foi Cristo. E nós, como pequenos cristos, que é o significado da palavra cristãos, nós temos essa missão de levar ao mundo o conhecimento. Então, quando nós falamos da busca, esse caminho do Evangelho, nós estamos falando sobre desenvolver a salvação. Essa salvação que já nos foi dada, essa salvação que já nos foi concedida pela morte na cruz, ela precisa ser agora trabalhada em mim e precisa ser trabalhada em você, de modo que o ser
de Deus, ele está latente em nós. Porque inconsciência é a única forma que nós temos de nos afastar do Pai. É a nossa consciência caída que nos faz distar de Deus. Imagina que, quando nós falamos de trevas, o conceito de física de trevas, de escuridão, na verdade, ele fala somente que a ausência de luz. O ente, trevas, ele não existe em si. Mas quanto mais nós nos afastarmos de Deus, mais em trevas nós vamos viver. Mas quanto mais nós nos aproximarmos de Deus, menos trevas nós vamos encontrar. E o cuidado com o caminho, porque nós trilhamos por muitos anos caminhos que nos levavam para olhar somente para o eu, somente para o nosso coração. Eu lembro no encontro de casais que nós fomos em Caldas e a gente tinha uma cartilha, né, de coisas para fazer e nós fomos ticando ponto por ponto. Nossa, como nós estamos bem, como se estar bem fosse respeitar aqueles critérios objetivos. Nós saímos de Caldas brigados. Foi assim, isso daí é para você largar a mão de ser orgulhoso, porque estar bem, estar em Cristo, viver uma vida em Deus, não tem nada a ver com respeitar cartilhas, tem a ver com ser. É o ser de Deus, vigente, operante, agindo no meu e no teu coração. A ponto que Paulo ele diz que não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Olha o ponto de abnegação. Olha o ponto em que Paulo ele chegou abrindo mão do próprio eu, da própria existência e do próprio ser. Então, meus irmãos, o caminho já está posto. Cabe agora a decisão minha e sua, se nós vamos trilhar aquilo que foi posto pela religião ou se nós vamos trilhar aquilo que foi posto em Deus. Em nome de Jesus.